Me conta aqui, você sabe qual é o maior desafio em casos de alienação parental? Não é reconhecer o problema, é provar que ele existe na justiça. E hoje eu vou te revelar como isso realmente funciona nos tribunais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Rodrigo Megali, advogado, e aqui você vai entender como o direito afeta a sua vida de verdade. A alienação parental é quando um dos pais manipula a criança contra o outro. Isso parece simples, mas na prática é um fenômeno devastador. O problema não é só jurídico, ele é emocional, psicológico e até social. A criança cresce com a visão distorcida do pai ou da mãe dela. E aí surge a questão central: como o juiz pode ter certeza que existe alienação e não apenas um conflito comum entre os pais que estão separados? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então fica comigo porque eu vou te mostrar o caminho da prova, os erros mais comuns e o que realmente pesa diante do juiz. E você pode estar se perguntando o seguinte: se a alienação parental é tão grave, por que ela é tão difícil de provar? A gente vai entender isso agora. Diferente de um contrato ou de um documento assinado, a alienação parental acontece em gestos, palavras e atitudes que ocorrem no dia a dia das famílias. Não existe, na maioria das vezes, um papel dizendo: olha, eu estou alienando meu filho. Tudo é de forma bem indireta, bem escondida, bem sutil mesmo. Por isso, muitos pais chegam no advogado dizendo: eu sei que isso está acontecendo, mas eu não tenho como mostrar, eu não consigo provar isso na justiça. A lei brasileira prevê mecanismos de proteção, mas ela não dá uma fórmula mágica para fazer essa prova. Então, o que funciona de verdade, nesse caso, são os indícios, comportamentos repetidos, mensagens, testemunhas, relatórios psicológicos. Agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre a dificuldade de comprovar a existência da alienação parental, a pergunta que fica é a seguinte: quais são as provas que realmente convencem o juiz nesses casos? Vamos por partes. Mensagens e registros, prints de conversas em aplicativos, áudios, e-mails que mostrem algum tipo de manipulação. Por exemplo, um pai dizendo ao filho: a sua mãe não se importa com você. Isso já serviria. Testemunhas também, professores, vizinhos, familiares que perceberam mudanças no comportamento dessa criança ou ouviram algum tipo de comentário. Também temos os relatórios técnicos. A perícia psicológica é uma das provas mais fortes. O perito vai entrevistar a criança, os pais, vai observar a dinâmica e relatar tudo isso ao juiz. Também temos o principal comportamento da criança, os registros das falas espontâneas, mudanças bruscas de afeto, rejeição sem motivo nenhum aparente. E aqui tem um ponto importante: não basta uma prova isolada, o que pesa é o conjunto de todas elas. É como montar realmente um quebra-cabeça para mostrar ao juiz que a manipulação está acontecendo em cima dessa criança. Mas e quando as provas parecem muito frágeis ou até mesmo insuficientes? É aí que entra uma estratégia que pouca gente fala. Em muitos desses casos, o advogado precisa pedir medidas urgentes, como uma perícia psicológica imediata ou até mesmo a regulamentação provisória de visita. Quanto antes se pede isso, mais rápido o juiz pode agir para proteger a criança. Outro detalhe: não basta apresentar essas provas, é preciso fazer a contextualização delas. Você deve mostrar ao juiz que aquele comportamento não é pontual, mas sim é um padrão contínuo. Por exemplo, uma mensagem isolada pode parecer sem relevância nenhuma, mas se ela for somada a um laudo técnico, pode mudar completamente a interpretação. Aqui entra o papel da advocacia estratégica: organizar, dar lógica às provas e construir uma narrativa bem clara sobre o que está acontecendo. Agora que a gente já entendeu as provas e estratégias, fica a pergunta: qual é o erro mais comum que os pais cometem nesses casos? O primeiro erro mais cometido é agir no calor da emoção e tentar resolver a questão sozinho, às vezes até atacando o outro genitor. Isso só vai piorar a situação. O segundo erro é apresentar as provas de forma desordenada, sem nenhuma conexão, que faz perder o processo perder força. Já o terceiro é esperar demais. Muitos pais deixam o tempo passar achando que a situação vai melhorar sozinha, mas quanto mais tarde, mais difícil é reverter os danos que estão sendo causados. E o erro mais comum de todos é usar a criança como prova viva em discussões, expondo-a ainda mais ao conflito existente. Isso, além de prejudicar o caso, agrava demais o sofrimento dessa criança. Recapitulando tudo então que a gente viu até agora, a alienação parental é séria, difícil de provar, mas é possível com estratégia, provas consistentes e ação rápida.
A mensagem central que eu quero deixar nesse vídeo é a seguinte: provar a alienação parental não é impossível, mas ela exige muita organização, uma estratégia impecável e, acima de tudo, a proteção da criança, que é o principal objetivo. Se você estiver passando por esse tipo de situação, procure uma orientação jurídica o quanto antes. E agora eu quero saber de você. Você já presenciou ou conhece alguém que tem enfrentado esse tipo de problema? Comenta aqui nos comentários, sem expor ninguém, só fala: olha, eu conheço alguém, eu já presenciei isso. Esse conteúdo ajuda muitas pessoas que estão passando por isso. Também aproveita, já se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com essas pessoas para que elas possam saber como se defender nesses casos. É isso, pessoal, não deixa essa situação alongar, porque é uma coisa muito séria e o maior prejudicado da história acaba sendo a criança, que cresce com traumas, muitas vezes até irreversíveis. Eu já estou gravando o próximo vídeo, conto com a sua presença lá. Até mais!